Sobre a questão das redes sociais, eu insistiria no seguinte, as redes sociais simplesmente mostrou dois elementos decisivos. Primeiro, as relações sociais são marcadas por distinções muito evidentes. Se fala muito na impossibilidade de diálogo, atualmente. Como se ela tivesse existido em algum momento. Eu acho engraçado isso, né? Como se, de fato, em algum momento tivesse existido diálogo, né? O que é uma coisa da ordem do surreal. Até porque, desculpa, em política não há diálogo. Nunca houve. Nunca haverá. Enquanto você esperar que a política seja esse campo, vai simplesmente desconhecer o que é, de fato, o fenômeno político. Porque falar que a política é uma questão de diálogo pressupõe uma ilusão, uma ingenuidade iluminista, que é mais ou menos a seguinte: tudo se passa como se você tem uma outra opinião, é porque você não entendeu bem a minha, entendeu? Ou seja, a gente pode, se eu falar devagar, entendeu? E alto, se nem um turista americano, sabe? Vou falar alto, devagar, você vai entender a minha opinião, e você vai chegar racionalmente, certo? A gente vai chegar racionalmente em um consenso, né? Ou seja, como se, você percebe? Como se tudo, na verdade, fosse uma questão de reconhecer, como se nós tivéssemos, entre nós, uma gramática não problematizada de argumentação, e nós pudéssemos, sem maiores problemas, encontrar o melhor argumento. Então você vai e fala, não, mas você não viu muito bem esse aspecto. Eu sugiro o seguinte, faça isso em casa, entendeu? Pegue um sujeito do outro espectro da vida, entendeu? E comece a tentar explicar, não, mas veja esse aspecto aqui. Não, mas veja bem esse dado. Não, mas olha o número, o resultado. Assim, tente em casa, veja o que vai acontecer, né? A possibilidade de não acontecer nada, eu diria, é 99,9%, que é normalmente o que acontece, nada, entendeu? Se você simplesmente fica com mais raiva, porque você percebe que pelo diálogo não adianta, então você vai começar, você vai fazer um pouco como eu lembro o finado Tony Blair, né, quando resolveu explodir o Afeganistão, ajudar o Bush Jr. a jogar bombas no Afeganistão, ele falava sobre os talibãs, né, justificando, não, a justificativa que era fantástica, né, falando, olha, não dá para conversar com esse pessoal. O que eu achava fantástico, assim, não dando para conversar, você joga bomba, entendeu? Você vai lá, explode, você pá, olha, eu fico até imaginando o inglês chegando lá tentando conversar, você não entende o que eu estou querendo conversar? Não entendo, pá, explode uma bomba. Entendeu? Então, ou seja, isso demonstra, entre outras coisas, desculpa, uma maneira um pouco inadequada, mas de toda forma, porque realmente a colocação está longe de ser suportável, isso demonstra muito claramente, entre outras coisas, que não se trata de diálogo em política, porque nossas sociedades são radicalmente antagônicas. Elas organizam formas de vida radicalmente antagônicas. Nós não queremos a mesma coisa. Nós não analisamos da mesma forma. Nós sequer damos o mesmo sentido às mesmas palavras. Certo? Quando nós falamos de liberdade, quando outros falam de liberdade, nós não estamos falando sobre a mesma coisa. E não há nenhuma possibilidade, mas absolutamente nenhuma possibilidade, que nós consigamos encontrar um terceiro elemento onde nós vamos se encontrar, de alguma forma. Porque não há uma gramática comum entre nós. Nunca houve, nunca haverá. Certo? E um dos maiores problemas desse país é ter uma dificuldade cabal, orgânica, de se reconhecer dividido. Orgânica, ele tem medo, mas um medo atávico, de compreender de uma vez por todas que a vida social é produzida pelo dissenso. E esse dissenso é absolutamente estrutural, ele é radical. Certo? Ele vem de experiências de vidas completamente distintas, de horizontes de realização do que significa uma vida social completamente e radicalmente distintas. Nós poderíamos começar a fazer alguma coisa se nós começássemos a reconhecer isto. Que nós não falamos a mesma língua. E que não há uma terceira língua que possa traduzir as duas. Talvez a gente pudesse começar a fazer alguma coisa. Mas isso é impossível no país como o Brasil. É impossível. Porque parece que, afinal de contas, isso é um convite imediato, porque há uma degradação absoluta de relações que nunca existiram, que sempre foram degradadas, há uma violência absoluta de relações que sempre foram violentas, entendeu? Mas elas sempre foram violentas, entre outras coisas, por isso. Porque é como se não aceitam um dissenso fundamental, então o outro só pode ser um completo irracional. Entendeu? Como se não aceita que não há, de fato, uma possibilidade mínima de consenso, então, bem, quem está fora do horizonte do consenso já está fora completamente do horizonte da razão. Certo? Então, eu insistiria um pouco nesse aspecto para dizer,
na verdade, se a política não é uma dinâmica de diálogo, ela é uma dinâmica de reconstituição de afetos, o que é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, existem circuitos de afetos distintos, né? E o que nós podemos fazer é desarticular certos afetos. E isso passa por outras estratégias que não a estratégia de argumentação, né? E acho que esse é um elemento importante a se entender. Então, em última instância, que o país se mostre como um país completamente dividido, isso está longe de ser um problema. Acho que isso é até mesmo também o começo de um mínimo de realismo aqui, né? De aceitar de uma vez por todas. Veja, nós estamos falando de um país que sequer foi capaz de criar um consenso mínimo sobre o seu passado recente e violento. Nós não temos nenhum consenso elementar sobre a ditadura militar, sobre o que ela representou e sobre o fato de que há certas coisas que nunca poderão ser repetidas. Ao contrário, você tem forças armadas até hoje que se autolouvam como se tivessem salvado o país de alguma coisa, né? Que eles entendiam como se fosse o risco iminente do perigo vermelho ou qualquer coisa parecida, certo? Ou seja, você tem até hoje um país que foi incapaz, é o único país na América Latina onde nenhum torturador foi preso. Ou seja, a sociedade sequer foi capaz de ter um consenso dizendo tortura de Estado é algo inaceitável, nunca será mais aceitável. Independente se você é liberal, se você é comunista revolucionário, se você é de direita, se você é conservador, independente disso, tem certas coisas que não são aceitadas em hipótese alguma. Nem isso você conseguiu. Então por que você chama isso de um país?